Por que Santo Antônio é o santo casamenteiro? Estamos no mês de junho, nesta terça-feira, dia 13, dia de Santo Antônio de Pádua. E uma pergunta que as pessoas sempre questionam, por que Santo Antônio é o santo casamenteiro? Então fique ligado, vamos aqui viver um pouquinho da história, de lendas, não sei, mas vamos pelo menos chegarmos a uma conclusão de que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Fique atento, fique ligado. Esse é o programa O que você quer saber aqui pela DATV. Só estamos começando. Caríssimos irmãos e irmãs ligados, sintonizados aqui pela DATV, o canal do Diocese de Apucarana. Esse é o nosso programa, O que você quer saber, de todas as semanas, participando ativamente. Então compartilhe, divulgue, entre aí no nosso canal, deixe o seu like, que isso é importante. Você também pode compartilhar pelo Instagram, pode compartilhar pelo WhatsApp, para que muito mais pessoas possam estar nos acompanhando. Olha que legal, estamos no mês de maio, ou o mês de junho, aliás, o mês de Santo Antônio de Pádua. Eu falei ontem, a semana passada, o mês do Sagrado Coração de Jesus, mas eu digo que estamos também em um mês que nós celebramos alguns santos juninos, que muitos conhecem, como Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, São João. Então, alguns santos juninos que é celebrado também no mês de junho. E um deles, Santo Antônio de Pádua. Eu estou na paróquia Santo Antônio de Pádua, de Arapongas, e não posso deixar de falar dessa pergunta que alguns questionam, mas por que Santo Antônio é o santo casamenteiro? É um santo de todos os santos, vamos assim dizer, ele é para todos nós, Santo Antônio. Primeira coisa, é importante nós compreendermos que Santo Antônio, ele tem vários sermões, nada específico sobre o sacramento, sobre o casamento. Ele tem vários descritos, porque nós olhamos para Santo Antônio, que é o santo que realiza as graças através dos pães. O Santo Antônio é aquele que ajunta os famintos, os pobres, os doentes. Santo Antônio, o pregador, o sermão. Mas se nós olharmos bem, não se refere tanta coisa em relação em si mesmo a casamento. Mas Santo Antônio ficou muito conhecido como santo que ajuda mulheres a encontrarem um marido por conta da ajuda que estavam dando às moças humildes. Nessa época muitos vão até Santo Antônio querendo um namorado, querendo se casar e tudo mais. Mas como que se deu um pouquinho em relação ao santo casamenteiro? Primeiramente, dizem que tem algumas lendas referidas a Santo Antônio. Por exemplo, uma pessoa que queria tanto se casar, queria tanto encontrar alguém, então ela pegou a imagem de Santo Antônio e todos os dias ela levava flores, ela queria arranjar um marido. E apesar de Santo Antônio, ela conheceu um pouquinho da história de Santo Antônio, ao levar flores todos os dias na sua oratória para Santo Antônio diante da imagem e pedir a Santo Antônio, olha, traga o marido, olha, eu preciso, eu necessito, eu não arrumo ninguém. E ela levava semanas, passavam semanas e meses e anos levando flores e nada do noivo aparecer. Então, tomado pelo desgosto, pela ingratidão dela, então, não faça isso. Eu digo aqui que é uma lenda, né? Ela atira aquela imagem ali na janela. Nesse momento passava um jovem e foi atingido pelaquela imagem. E então, quando foi atingido, pegou aquela imagem, entregou para aquela jovem e aí diz que se apaixonou e ali, diante da fé dela, por essa situação, acabaram se casando. Eu digo que é uma lenda, não quero que você pegue as imagens e jogue também, nada disso, né? Então, são lendas que se dão. Mas o que chega muito próximo, para dizer que ele é o santo casamenteiro, foi que o próprio Santo Antônio, diz também que é uma lenda,
que em Nápoles havia uma moça cuja família não podia pagar o seu dote para se casar, porque tinha que ter os dotes para o casamento. E desesperada, aquela jovem, ajoelhada aos pés da imagem de Santo Antônio, pediu com fé, com a ajuda de Santo Antônio, milagrosamente, que lhe entregasse um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante. Então ela cai diante de Santo Antônio, pede, então dá um bilhete, olha, procure tal comerciante e dê esse bilhete. E o bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas de prata equivalente ao peso do papel, que queria colocar então aquele papel na balança e o peso daquele papel ele iria dar de moedas. Mas como o papel não pesa quase nada, isso é claro, obviamente o homem ali não se importou de achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Vamos colocar um peso e vai colocando as moedas e equivalente ali, uma moedinha possivelmente num papelzinho já daria de fato peso ali. Então, o que significou? Aquele homem que então, pela surpresa, ele foram colocando moedas e aquele papel era mais pesado, ele equilibrando. E foram 40 escudos de prata para que a balança atingisse o equilíbrio, e que pudesse dar o equilíbrio. E nesse momento, então, o comerciante se lembrou que havia prometido 40 escudos de prata ao santo e nunca havia cumprido aquela promessa. Então, Santo Antônio haveria de fazer a cobrança daquele modo maravilhoso e a jovem moça pôde, assim, casar-se de acordo com o costume da época para ter os dotes. E a partir daí, Santo Antônio recebeu essas outras tribulações como santo casamenteiro. Diz que são lendas, mas que se refere a isso. Agora, amados irmãos e irmãs, todos os santos nós pedimos a intercessão dele, a graça. Se nós rezarmos, poderemos também olharmos como santo que pode ajudar você ao casamento. Olha, Santa Rita de Cássia, olha os pais de Santa Teresinha, Santa Zélia e São Luís, famílias santas que foram abençoadas, agraciadas na vida matrimonial, que você pode pedir a intercessão, tá bom? Que Santo Antônio te ajude, de fato, na sua vida. Eu só estou dizendo algumas lendas, algumas histórias para se referir porque ele é o santo casamenteiro. Ele leva nos braços o menino Jesus. Então pedimos a intercessão dele, que Santo Antônio entregue a você e se envolva com esse menino Jesus que está no colo, que ele devolverá o possível para viver esse amor. Que Santo Antônio te dê a paz, o seu aconchego. Mas não se desespere, porque não encontrei isso ou aquilo. Vai depender do modo que você está vivenciando e vivendo, a forma que você está realizando para que possa encontrar o seu bem-querer. Mas entenda de fato, Deus dá graça e dá bênção. Não basta somente querer o casamento, não basta somente querer. De que modo estou vivendo isso para eu receber a graça de um noivado? Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Uma curiosidade, por que Santo Antônio é o santo casamenteiro? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.